Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com. And just like we need a unified national response to COVID-19, we desperately need a unified national response to the climate crisis, because there is a climate crisis. We must lead global response. O presidente americano Joe Biden fez essa declaração na qual trata da crise climática e de uma resposta global unificada em relação ao tema em 27 de janeiro. Era sua primeira semana de governo e a pandemia estava em seu pior momento nos Estados Unidos. Pela primeira vez, os Estados Unidos tiveram mais de 4.000 mortes por coronavírus num único dia. Em paralelo ao combate à pandemia, Biden tratou e segue tratando a agenda do clima como urgente, o que também faz parte da sua estratégia de liderar esse esforço global. Por isso, convocou para os próximos dias 22 e 23 de abril uma cúpula virtual de líderes mundiais para que cada um apresente o que tem feito em relação ao tema. Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China, estão entre os 40 líderes com presença confirmada. O presidente Jair Bolsonaro também está na lista. E há algumas semanas, existe um esforço diplomático para que a participação brasileira seja produtiva, o que ficou ainda mais evidente com a carta enviada pelo presidente brasileiro a Biden, conforme revelou na noite de quarta-feira a CNN Brasil. A carta, assinada por Bolsonaro e endereçada ao presidente americano Joe Biden, começa com uma promessa de dedicação à questão ambiental. Bolsonaro diz, abre aspas, asseguro o meu engajamento na busca de compromissos e resultados ambiciosos na cúpula de 22 de abril, fecha aspas. Para finalizar, Bolsonaro abre caminho para uma cooperação entre Brasil e Estados Unidos nos assuntos climáticos. Essa colaboração pode ter significado que extrapola e muito a agenda ambiental. O Brasil conta com o apoio dos Estados Unidos em seu pleito para ingressar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o chamado Clube dos Países Ricos, o que facilitaria os negócios de empresas brasileiras no exterior. Mas, para obter esse apoio, o Brasil deve seguir uma cartilha que não é a mesma de Donald Trump. O embaixador em Brasília, Todd Chapman, alertou que o país deve apresentar resultados concretos para a preservação da Amazônia se quiser manter o apoio de Washington para ingressar na OCDE, o que até agora não existe. Um levantamento mostrou que o desmatamento na Amazônia ano passado foi o maior dos últimos 10 anos. O crescimento da área devastada foi de 30% em comparação com 2019. Isso sem contar as sinalizações políticas, como a permanência de Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente, alvo de pressão internacional e de empresários brasileiros. Afinal, o que o Brasil tem para apresentar nessa cúpula do clima? Porque essa agenda é prioritária mesmo durante a pandemia? E o que os outros países que pressionam o Brasil têm feito para cumprir os seus próprios compromissos? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, e nesse episódio conversamos com o físico Paulo Artacho, um dos cientistas mais influentes no mundo no estudo das mudanças climáticas. Fique com a gente. Dr. Paulo Artacho, o embaixador dos Estados Unidos em Brasília, Todd Chapman, já deixou claro que o Brasil precisa apresentar resultados concretos, por exemplo, para manter o apoio dos Estados Unidos para o ingresso na OCDE, que é importante e estratégico para qualquer país. E agora, dia 22, o Brasil terá, portanto, uma oportunidade de apresentar resultados nessa cúpula do clima chamada pelo presidente americano Joe Biden. O que o Brasil terá para apresentar nessa cúpula? Olha, infelizmente o Brasil terá muita pouca coisa de apresentar de
positivo nessa cúpula. Na verdade, o Brasil tem uma imagem hoje extremamente negativa internacionalmente, obviamente pela destruição dos biomas brasileiros, que está em curso de uma maneira muito acelerada nos últimos anos, e particularmente para o bioma amazônico, que é crítico para a questão das mudanças climáticas globais. Então, infelizmente, não temos muita coisa boa para apresentar, e a imagem do Brasil está muito, muito prejudicada nesse aspecto. Doutor Paulo, para a gente entender o contexto, né, a importância dessa reunião, o presidente americano Joe Biden, assim que tomou posse, colocou a questão da mudança climática como um ponto central de toda a agenda do governo dele, e aí convocou líderes mundiais para participar dessa cúpula global sobre mudança climática. Qual é a importância desse evento e desse evento para o Brasil em termos da imagem do país na comunidade internacional? Olha, o Brasil pode aproveitar essa chance para tentar melhorar a sua imagem, fazendo compromissos claros de redução forte de desmatamento, né, que é o que é esperado de uma nação que respeita os princípios básicos de sustentabilidade no nosso planeta. Então, o que a gente espera dessa reunião, inclusive o presidente americano, é que o Brasil faça compromissos concretos, com planos concretos de como esses compromissos serão cumpridos, para que, posteriormente, a comunidade internacional possa, por exemplo, em vista da melhora da credibilidade brasileira, possa, por exemplo, pagar pelos serviços ambientais que um ecossistema como a bacia amazônica pode fazer para o nosso planeta. Mas, obviamente, antes, eles devem cobrar resultados antes de qualquer desembolso de dinheiro. Houve, por ocasião da negociação do Acordo de Paris, uma sinalização de que os países ricos disponibilizariam os países em desenvolvimento montantes da ordem de 100 bilhões de dólares por ano. O Brasil, que é certamente dos países em desenvolvimento aquele que mais faz para o meio ambiente, que tem a maior floresta tropical, que tem o Código Florestal, enfim, que tem uma série de práticas já consolidadas de respeito e efetivação de medidas de meio ambiente, certamente tem a maior legitimidade para pleitear uma boa parcela desses 100 bilhões. Então, o que o governo fala por meio ou do ministro do Meio Ambiente ou pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que foi encarregado do assunto junto com o Ministério do Meio Ambiente, que primeiro precisa vir o dinheiro para depois o governo conseguir sustentar ações positivas relacionadas ao meio ambiente. Também tem algumas estratégias, como, por exemplo, militarizar a fiscalização, que a deputada Carla Zambelli aí toca e tenta aprovar no Congresso Nacional. Esse tipo de estratégia funciona nesse campo do clima, desses debates de cúpula? Olha, não funciona, né? Na verdade, o Brasil precisa mostrar resultados e não são somente promessas. Por exemplo, militarizar a proteção ambiental da Amazônia, né? O ano passado, o Exército ficou responsável pela contenção de queimadas e, na verdade, o resultado foi extremamente negativo. Porque o IBAMA tem uma tradição ao longo de muitos anos de estratégia de combate a queimadas, tem pessoal treinado para isso, tem conexões com os municípios e com os estados. Quem faz isso é o sistema de prevenção de incêndios do IBAMA chamado Previfogo. Acontece que o atual governo praticamente desativou esse sistema, né, reduziu o orçamento do sistema de prevenção de incêndios a praticamente zero, enfraquecendo a capacidade do governo de formular e fiscalizar políticas públicas de proteção da Amazônia. Isto foi decisão errada, que ainda não foi corrigida, diga-se de passagem. O orçamento do sistema de prevenção de queimadas deste ano é o mais baixo dos últimos 10, 15 anos, né? E, obviamente,
colocar o exército com pessoal que não é treinado, que não é especialista para isso, com certeza é um fracasso, como foi no ano passado, e nenhum governo internacional vai acreditar em promessas que já sabem que não vão dar certo. Quer dizer, não é só uma questão de falta de recursos, né, doutor? É também de decisão de política pública. Não, veja, recursos envolvidos em ações como essa são absolutamente desprezíveis, são minúsculos perto do orçamento de uma nação como o Brasil. Não se trata de falta de dinheiro, se trata, na verdade, de uma estratégia muito clara de deixar que a Amazônia seja governada, na verdade, pelo crime organizado, que na verdade é o grande responsável pelo desmatamento, ocupação de terras públicas ilegais e ocupação de terras indígenas protegidas pela Constituição. Então é fundamental que a lei comece a valer alguma coisa no atual governo brasileiro. O senhor considera alguma coisa que possa ser feita diferente para que o Brasil, por exemplo, possa aderir a um esforço global de enfrentamento de mudanças climáticas? Veja, eu espero que sim, mas a minha crença eu estou que nem os governos estrangeiros, eu tenho que ver primeiro para depois pagar, né? Não é pagar para ver, mas eu quero ver primeiro. Este ano pode ser um ano da virada. Se o governo for inteligente e esperto, vai colocar a fiscalização a campo, vai inibir fortemente queimadas e desmatamento, e a época de fazer isso é exatamente agora, começa no mês de abril, a época dos grandes desmatamentos da Amazônia, que é o final da estação chuvosa. O número de alertas de desmatamento na Amazônia bateu recorde. Foi o pior mês de março desde 2016. Então o governo tem que mostrar o seu serviço exatamente agora. Nós preferimos ver o serviço, ver o desmatamento. O Brasil tem excelentes ferramentas do INPE para monitoramento de desmatamento na Amazônia, com validação científica. Então nós temos as ferramentas para implementar e vigiar políticas públicas da Amazônia. Agora o governo tem que fazer a sua parte. Se não fizer, vamos continuar nesta batalha e todos perdem com isso. A população brasileira, que é francamente favorável à preservação do ecossistema amazônico, e todo o Brasil e o clima global. Existem algumas tentativas de contornar, né, essa ausência de liderança do governo federal e do Ministério do Meio Ambiente. Então, por exemplo, o embaixador Todd Chapman se reuniu com representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que levaram suas demandas. Os governadores também dos estados da Amazônia Legal têm se encontrado com embaixadores de vários países. Qual é a força desse tipo de articulação que passa ali ao largo do governo federal? Olha, essa articulação tem um poder político, tá? Mas ele tem muito pouco poder prático, já que a maior parte dos instrumentos de controle de desmatamento em queimadas se referem ao governo federal, né? Então, por exemplo, licenciamento de grandes propriedades de terra, autorizações para realizar desmatamentos legais, né, que são possíveis de ser. Tudo isso é centralizado no governo federal. Agora, os municípios e os estados podem auxiliar no trabalho de fiscalização, né, embora a maior responsabilidade é do governo federal, né, constitucionalmente, mas o poder do município e do estado não são desprezíveis. E os governos estrangeiros, vendo a falta de ação do governo federal, estão indo para mecanismos alternativos para tentar coibir o desmatamento e queimadas na Amazônia, e eu espero que eles tenham sucesso, embora o maior responsável é certamente o governo federal.
Doutor, um grupo de jovens entrou até com uma ação popular na Justiça de São Paulo contra o Ministério do Meio Ambiente, contra o ministro Ricardo Salles e contra o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. Essa ação tem apoio de 8 ex-ministros do Meio Ambiente e justamente questionando a mudança das metas apresentadas pelo governo brasileiro ao Acordo de Paris, né? Estão classificando isso como uma pedalada climática. No momento em que o Brasil sofre pressão internacional com ameaça de retaliações comerciais por causa da destruição da floresta amazônica, os ministérios do Meio Ambiente e da Economia se juntaram num movimento para rever essa meta de combate ao desmatamento e às queimadas. O que aconteceu com essas metas brasileiras? Houve realmente um retrocesso? Sim, houve um forte retrocesso, né? O Brasil tinha compromissos muito claros e fortes e ambiciosos, por exemplo, de reduzir as emissões de gás de efeito estufa em 35% em 2030, comparado com 2005, de reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, não só na Amazônia, mas também na Mata Atlântica, tinham metas de aumentar a porcentagem de energias renováveis. Todas as metas levavam a uma sustentabilidade muito maior da sociedade brasileira. Estas metas foram afrouxadas pelo atual governo nos novos obrigações nacionalmente definidas do Acordo de Paris, feitas pelo atual governo e pelo ministro do Meio Ambiente. Quer dizer, isso obviamente é um retrocesso enorme para o Brasil, isso leva a uma perda de credibilidade, enquanto todos os países estão aumentando as suas metas, né, colocando restrições cada vez maiores à emissão de gás de efeito estufa. O Brasil vai na direção contrária a todos os demais países do mundo. Obviamente, essa é uma das razões pela qual o governo brasileiro não tem qualquer credibilidade para negociar, por exemplo, recursos antecipados prometendo desmatamento da Amazônia no futuro, né? Então, nós precisamos mudar esse quadro. O Brasil não pode afrouxar as suas obrigações internacionais em relação à redução de emissão de gás de efeito estufa, porque isso é do interesse da própria sociedade brasileira. Doutor, nas cúpulas do clima existe um embate clássico. Os grandes poluidores, China, Estados Unidos, outros países ricos, sempre tentando negociar acordos mais brandos. E o Brasil, até pouco tempo atrás, entrava com a preservação da floresta, apontando o dedo para esses países. Até que ponto essas nações ricas só falam, só cobram, ou efetivamente elas estão atuando agora no combate ao aquecimento da Terra? A resposta para a sua pergunta é múltipla, né? Alguns países sim, outros países não, né? Muitos países, por exemplo, a Alemanha já declarou que a partir de 2025 vai haver fortes restrições a veículos que não sejam elétricos, né? Que tem menor emissão de combustíveis fósseis e, por outro lado, vai eletrificar com energia solar e eólica a maior parte da produção de eletricidade na Alemanha. A mesma coisa os Estados Unidos estão fazendo isso, a Suécia, a Noruega, a França e assim por diante, né? Então, muitos países estão com uma agenda de aumentar as suas ambições no Acordo de Paris, aumentando a redução da emissão de gás de efeito estufa, apertando as suas metas. Isto é importante porque não adianta só a gente lutar contra a preservação da Amazônia. É importante salientar que nós não podemos lutar só pela redução da destruição da floresta amazônica, mas nós temos também que pressionar os países ricos a diminuírem as suas emissões de gases de efeito estufa, né? 80% das emissões globais de gases de efeito estufa são feitas pela queima de combustíveis fósseis e pelos países desenvolvidos. Eles têm que rapidamente reduzir as suas emissões, porque isso inclusive pode comprometer o futuro da própria floresta amazônica, já que se permitirmos um aquecimento de 4 a 5 graus centígrados, dificilmente a floresta vai ter condições de sobreviver. Portanto, junto com a redução do desmatamento de florestas tropicais, nós temos também e fortemente que reduzir a queima de combustíveis fósseis pelos países desenvolvidos.
E aí, doutora, a gente está falando não só da questão climática, da questão ambiental, mas também de uma disputa por liderança política, né? Por trás desse movimento do presidente americano Joe Biden tem também o interesse dele em assumir o protagonismo nessa discussão, e os países que não aderirem podem virar párias. É o caso do Brasil, né? Não há a menor dúvida, né? O antigo presidente Trump dos Estados Unidos fez um dano irreparável à reputação dos Estados Unidos, que sempre tinha um papel de liderança, assim como o Brasil também era um exemplo mundial de liderança na luta contra as mudanças climáticas e a poluição global. Tanto Trump quanto o atual governo brasileiro, realmente, com seus retrocessos, fizeram danos enormes à imagem tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Isso está sendo agora, digamos assim, remendado, né, pelo presidente Biden, que está sim tomando um papel de liderança forte. E é importante perceber que os países no futuro que vão ter sucesso econômico, social, são os países que mais rapidamente tiverem uma agenda de sustentabilidade para suas economias. É muito claro que no futuro os países de maior sucesso vão ser os países que tenham menores emissões de gás de efeito estufa, uma matriz energética mais limpa e que respeitem o ambiente com um mínimo de equilíbrio dentro das suas fronteiras. A China está fazendo isso, os Estados Unidos agora estão fazendo isso, com o plano do Biden de injetar 2,3 trilhões de dólares na economia americana, principalmente voltada para mitigação de emissões de gases de efeito de estufa. Tem muitos bilhões para investir em alta tecnologia e pesquisa científica. Biden disse que vai deixar a China no chinelo. E os países europeus, cada um deles fazendo a sua parte. O Brasil precisa se juntar ao mundo democrático e desenvolvido do nosso planeta. Ou seja, nesse momento que acontece é uma disputa entre grandes nações para ver quem consegue desenvolver mais rapidamente uma economia sustentável. É por aí o raciocínio? Sim, porque os países perceberam que quem fizer isso mais rapidamente vai ter vantagens estratégicas enormes. A China é um bom exemplo disso, né? A China acordou para isso há cerca de 5, 10 anos atrás, está numa rota muito rápida de eletrificar a sua frota veicular, grandes investimentos em energia eólica e energia solar. Eles estão no caminho certo porque acordaram antes. A Europa e os Estados Unidos acordaram tarde demais, em particular os Estados Unidos, e estão tentando correr atrás do atraso, né? O Brasil ainda não acordou, infelizmente. O atual governo, porque muitos empresários, inclusive do setor agroindustrial, tem absoluta certeza que o caminho é o caminho das menores emissões de gás de efeito estufa, é o caminho da sustentabilidade econômica. E nós não podemos deixar que a ilegalidade das invasões de terras públicas e invasões de terras indígenas deixem manchar a imagem do Brasil como um país onde a lei não vale nada, que é como está acontecendo hoje. Doutor, o que a gente pode esperar como resultado prático de uma cúpula como essa, se o desempenho do Brasil não for satisfatório, como tudo indica, né? A gente vai ver resultados imediatos, por exemplo, nas nossas exportações, nos investimentos aqui no país. O que pode advir como resultado de um fracasso do Brasil numa cúpula como essa? Não há dúvida que as pressões comerciais vão aumentar contra o Brasil. Né? Eu acho que vários países já indicam isso muito claramente, porque numa economia globalizada, quer dizer, basicamente, se você não quer ver a imagem da sua empresa ligada ao desmatamento da Amazônia, olha, a melhor coisa que um país pode fazer é, por exemplo, comprar carne certificada ou de regiões brasileiras que não estão associados com o desmatamento ou de outros países onde o meio ambiente é respeitado como qualquer nação civilizada. Então, não há a menor dúvida que o Brasil pode ter sanções comerciais importantes, por exemplo, na exportação da madeira, por exemplo, na exportação de carne, por exemplo, na exportação de soja e de produtos agropecuários, se o Brasil não se alinhar
com os países desenvolvidos na proteção ambiental, tanto regional, no caso da Amazônia, quanto global, como no caso do Acordo de Paris. E no caso dos resultados globais desse tipo de cúpula, né? Muito se critica as COP, né? Uma vez que muitas vezes as divergências acabam preponderando e não sai nada de prático, né? O que o senhor espera, por exemplo, dessa cúpula como resultado? Olha, o novo alinhamento dos Estados Unidos com a Europa e também a China na questão da redução de emissões vai ser um forte impulso para que na COP26, que ocorrerá em dezembro em Glasgow, no Reino Unido, sejam estruturados ou assinados, até isso que o Biden vai tentar fazer, novos acordos que sejam acordos vinculantes, porque o Acordo de Paris são metas voluntárias que, se os países não cumprirem as suas metas, absolutamente nada ocorre. Obviamente, se nós temos alguma responsabilidade com o futuro do planeta, não pode ser dessa maneira. As metas têm que ser vinculantes, tem que haver penalidades para os países que não cumprirem as metas, principalmente para os países desenvolvidos. Então, isso é um movimento que, com certeza, vai tomar conta durante e após a próxima COP. Então nós temos grandes expectativas de que essa seja uma COP extremamente importante, assim como foi a COP de Paris, que estruturou o Acordo de Paris. Agora, para ser vinculante, todos os países representados na ONU devem dar o ok. Se um país, por exemplo, um país como o Brasil, não concordar, não tem acordo vinculante. Exato. Infelizmente, o regimento estruturado pelas Nações Unidas torna extremamente difícil você ter acordos onde alguns países podem se sentir prejudicados e outros países possam ter vantagens, né? Todo o sistema da ONU e, na verdade, todo o sistema da governança global vai ter que ser modificado porque o atual sistema não é sustentável. Quer dizer, basicamente, todas as decisões da ONU têm que ser tomadas por consenso. Mas, obviamente, num planeta cada vez mais dividido entre correntes políticas e correntes econômicas divergentes, isso se torna cada vez mais difícil. Então, eu acredito que nós vamos ter que começar a desenhar um novo sistema de governança global, já que a ONU não foi feita para lidar com uma questão tão complexa como as mudanças climáticas globais, como, por exemplo, essa pandemia do Covid-19, e elas mostraram a fraqueza do sistema global de administração de crise no nosso planeta. Isso vai ter que ser remodelado e rapidamente, eu espero. Professor Paulo Artacho, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um abraço e bom trabalho. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com vocês, gente. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.